Olá, eu me chamo Luzinete, pertenço à comunidade católica Missão Aliança Sagrada, e gostaria de convidar vocês a iniciar esse caminho de estudo do livro Eclesiástico, que está na sua Bíblia, que faz parte do Antigo Testamento. Gostaria que vocês pegassem a Bíblia e a gente pudesse estar, então, assim, segurando a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento e sabedoria para esse estudo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos diretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus vinde em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos no socorrer. Vamos na origem da palavra. A palavra eclesiástico, ela é uma palavra de origem hebraica e ela significa eclésia, ou seja, igreja. É o livro da igreja, tá? Porque foi escrita por um homem chamado Jesus, filho de Eleazar de Siraque. Você pode me perguntar, Jesus, nessa época, no século II a.C., o nome Jesus era comum, tá? Então esse homem, por ser um escriba, ele tinha como tarefa, ele desempenhava a tarefa de ler e interpretar a palavra, E a gente percebe que ele era judeu e ele tinha um zelo pela lei de Deus. Mas esse momento que ele escreveu este livro, este manual, para pautar ali a vida na lei de Deus, foi para preservar o judaísmo da cultura pagã. Porque nessa época estava imperando a difusão da cultura, da civilização grega e estava sendo implantado o helenismo, que nada mais é que difundir a cultura, a filosofia, a arte distante da religião, da cultura cristã. Então esse estilo de vida que o helenismo traz foi considerado como um estilo pagão, diferente do judaísmo, que era um estilo de vida cristão, pautado, religioso, vamos dizer, porque isso é antes de Cristo. Era um estilo de vida religioso pautada na lei de Deus. Então é importante a gente entender um pouco o contexto de que foi escrito este livro, para a gente poder perceber por que esse livro, por que esse manual, por que esse ensinamento, esse despertar para pautar a vida na lei de Deus, Então a gente vai pegar primeiro o livro Eclesiástico que está na tua Bíblia e a gente vai ver que essa tradução já é a tradução do neto do escritor. Esse neto, ele traduziu os escritos do avô da língua hebraica para o grego, porque na época reinava a civilização grega, tudo era traduzido para o grego, Até a Bíblia foi traduzida, lembra da versão dos 70? Então, e o neto dele, então, traduz por ser judeu, esse manual que o avô tinha escrito, que era tão propício para preservar o judeu da queda, espiritual, do afastamento de Deus. E a gente vai ler aqui na introdução, já a tradução do neto, e a gente vai poder depois dar um mergulho mais a fundo nessa questão desse manual. A gente vai ver que isso é uma benção, mas vamos lá que a empolgação é grande, Então, o livro do Eclesiástico, prólogo. Pela lei, pelos profetas e por outros escritores que os sucederam, recebemos inúmeros ensinamentos. Recebemos inúmeros ensinamentos importantes e cheios de sabedoria que tornam Israel digno de louvores pela sua doutrina e sabedoria, pois não somente esses autores deverão ter sido muito esclarecidos, mas os próprios estranhos podem tornar-se, graças a eles, muito hábeis em falar e escrever.
Foi assim que, após entregar-se particularmente ao estudo atento da lei dos profetas e dos escritos, transmitido por nossos antepassados, também meu avô Jesus, olha o neto falando, quis escrever algo instrutivo e cheio de sabedoria, a fim de que as pessoas desejosas de se instruir, esclarecidas por suas lições, pudessem dedicar-se mais e mais à reflexão e progredir na vida conforme a lei. Exorto-vos, então, a consagrar a leitura deste livro, a boa vontade e atenção muito particular, e a perdoar-nos também quando, embora queremos dar uma imagem exata da sabedoria, não encontramos, entretanto, os termos desejados para expressá-las. Com êxito, as palavras hebraicas perdem sua força quando traduzidas em línguas estranhas, que era para o grego, né, gente? Línguas estrangeiras. Fato que não acontece com este livro. Somente, pois, a lei, os profetas e outros escritos são, quando traduzidos, muito diferente do texto original. No ano 38 do reinado de Ptolomeu Hergegetes, vim ao Egito, onde permaneci muito tempo. Aí encontrei abandonado este livro, encerrando uma doutrina que não se deve desprezar. Por isso julguei que fosse útil e mesmo necessário trabalhar com cuidado para traduzi-lo. Durante muito tempo dediquei-me a esse fim, muitas vigílias e todos os cuidados para executar essa obra e publicá-la no interesse daqueles que quisessem entregar-se à reflexão e aprender como se devem conduzir e estiverem resolvidos a pautar a sua vida segundo a lei do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este é o comunicado do neto do escritor do livro do Eclesiástico, Jesus, tá? Século II a.C., mais ou menos por volta do ano de 190. Agora, o que estava acontecendo nessa época para que o neto tivesse interesse em traduzir e que o avô lá atrás escrevesse esse manual para pautar a vida do judeu? Primeiro era para preservar o judeu, né, da cultura pagã, do helenismo, que era a implantação da civilização grega, voltada para a cultura, a arte e a filosofia, distanciando da religião. Então eu gostaria que vocês também pegassem a Bíblia de vocês e dessem um salto lá atrás, no livro de Macabeus, capítulo 2. Depois nós vamos dar um passo à frente, para ver que tudo isso que eu vou falar está aqui na palavra. Capítulo 2, versículo 21. Pega a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 21, que diz assim. Presta atenção. Vou ler para vocês. Conseguiram pegar para acompanhar? As manifestações celestes sobrevindas em favor dos bravos que lutaram corajosamente em defesa do judaísmo, lembra? O judeu lutando para não sair da lei de Deus e não entrar nessa civilização grega e abraçar essa cultura helenista que era uma cultura pagã. Então ele está falando, né, que são corajosos que defendiam essa cultura religiosa judaica. Então ele está falando aqui em 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 21. As manifestações celestiais sobrevindas em favor dos bravos que lutaram corajosamente em defesa do judaísmo e que, apesar de seu número reduzido, se tornassem senhores de todo o país, pusessem em fuga as hordas bárbaras. Então aqui está falando que esses homens que lutaram para preservar o judaísmo foram homens corajosos. Aí vamos dar um salto para o capítulo 4, 2 Macabeus, capítulo 4, versículo 13 a 15. 13 a 15, presta atenção. Por causa da perversidade inaudita do ímpio Jazão, que não era de modo algum pontífice, ou seja, religioso, sacerdote, obteve o helenismo. Esse homem se rendeu ao helenismo, essa cultura. Tal êxito e os costumes pagãos
uma atualidade tão crescente que os sacerdotes descuidavam o serviço do altar, menosprezavam o templo, negligenciavam os sacrifícios, corriam fascinados pelo disco a tomar parte da palestra e nos jogos proibidos. Não faziam caso das honras da pátria e amavam muito mais os títulos helênicos. Foi por esta razão que logo uma atmosfera penosa os cercou, porque naqueles mesmos cujas formas de vidas invejavam e quem ambicionavam igualar-se em tudo, encontravam inimigos e instrumentos para o seu castigo. Isso é para mim e para você, palavra do Senhor, graças a Deus. Quer dizer, aqui a palavra de Deus em 2 Macabeus, que eram os irmãos que lutaram para manter a religião judaica contra essa cultura helenística. Então, a gente estudando esse livro, a gente vai ter um pouco essa noção desta luta pela preservação da lei de Deus na vida cotidiana. Porque esse livro, gente, ele, do capítulo 1 até o 24, ele tem 51 capítulos, ele vai falar, né? Vamos lá voltar no Eclesiástico. Ele vai falar justamente da sabedoria, né? E das exortações. E do capítulo 25 até o 51, ele já vai falar também nessa sequência da exortação, vai falar das honras e daqueles grandes homens do passado que guardaram a fé. Então, é um livro que chama a atenção para o dia a dia e é muito propício para nós, para o tempo de hoje, o tempo da enculturação, né, do afastamento de Deus, esse tempo de pandemia que a gente está tendo que ficar mais dentro de casa e que a gente é importante para esse momento a gente se voltar para o estudo. E por que não voltar não só para o estudo da profissão, profissional, né, mas também para o estudo religioso, para crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor. Então esse livro, gente, é uma bênção, porque é um livro que vai falar de algo que vai mover o meu coração e o teu coração. Um livro que vai despertar esse interesse, um livro que vai fazer arder o coração. Queria que vocês dessem um salto pro capítulo 51, que é uma bênção. O capítulo 51, ele vai falar assim. Antes do 51, eu prefiro ficar no 50, no 29, deixar a curiosidade do 51, que é a oração deste escritor Jesus, né? Escritor Jesus. O capítulo 51, versículo 29 diz assim: Jesus, filho de Siraque, de Jerusalém, escreveu neste livro uma doutrina de sabedoria e ciência e derramou nela a sabedoria de seu coração. Feliz aquele que se entregar a essas boas palavras. Aquele que aguardar no coração será sempre sábio, pois se eles a cumprir, será capaz de todas as coisas, porque a luz de Deus guiará os seus passos. Olha que maravilha, né? Essa graça. Então que você, que eu, que possamos dar esse mergulho nesse livro, né? Num tempo tão conturbado que nós vivemos e que Jesus, esse autor desse livro, também viveu uma luta para se manter na lei de Deus, para se manter na religião, contra, né, toda a difusão da cultura pagã. O interessante, gente, é que nessa época em que eles viviam essa propagação dessa enculturação e civilização grega, que também era importante para o ser humano, mas não a ponto de perder a direção em Deus, porque Deus é o único que nos completa, que nos faz grande, né? Então eu gostaria de encerrar esse momento, né, deixando no seu coração o gostinho de quero mais, né? Vou mergulhar nesse estudo, vou aprender mais com esse manual e trazer para a minha vida, para a minha família. Isso é um estudo para ser feito em família, em grupo. É como se fosse o livro da catequese dos judeus, gente. A gente vai perceber isso.
Então vamos clamar agora nesse momento final o Espírito Santo que nos dê força para a gente não desistir desse estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que esta palavra desse livro, que é uma bênção, está caindo no momento certo, porque foi desarquivado pela misericórdia e o amor do Senhor, possa trazer ao meu, teu coração a graça da entrega a esse estudo, a graça do coração desejoso desse aprendizado, desse conhecimento para pautar a vida nesta lei. Obrigada, Senhor, porque Tu nos alcança neste dia, alcança o meu coração, a minha mente para esse conhecimento. E que a nossa Mãe Maria Santíssima interceda por nós que também se interessava pelas coisas de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não esqueça de se inscrever no nosso canal da Família da Aliança, nos ajudar nessa divulgação, dar o seu like, seu joinha, tocar o sininho, divulgar para os seus irmãos, seus amigos, sua família. Vamos juntos crescer, fazer arder nosso coração nesse estudo do Eclesiástico. Quero agradecer a presença de vocês e dizer até o próximo encontro, até o próximo estudo, que será maravilhoso. Amém? Então, fique com Deus e que esse gostinho de fazer a vontade de Deus e de ser como os irmãos macabeus, lutando para estar vivendo segundo a vontade de Deus. A paz.